Nós vamos fazer outro. Pega lá no seu caderno. Pode ser? Pessoal, pronto aí? Silêncio lá pra frente, prestar atenção, para que nós possamos aí terminar. Só mais uma, né? A última questão aí. Eu havia passado. A gente passar para a próxima matéria. O que os filósofos modernos tanto procuravam? Eles procuravam um método. O que é um método? Ninguém sabe o que é um método? Uma forma, uma maneira. Método é uma palavra de origem grega, significa caminho. Eles estavam procurando um caminho. Caminho para quê? Um caminho para onde? Para um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Então essa é a grande preocupação dos filósofos modernos. Um caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Duas escolas filosóficas vão se destacar aí, nesse contexto da filosofia moderna. O racionalismo e para o racionalismo, qual que é o método, o caminho que a gente deve seguir para chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro? Veio da nossa razão. Só a razão pode nos conduzir a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. E qual que é o conhecimento mais certo, seguro e verdadeiro, exato, produzido pela nossa razão? Matemática. Na matemática, 2 e 2 é 4. Isso é exato. Não tem como dar outro resultado. Isso, lembrando, no campo dos números, no campo da pura racionalidade, da razão. Porque no campo dos fenômenos do mundo real, nem sempre 2 mais 2 são igual a 4. 2 gotas de água mais 2 gotas de água é 4. Vira uma gotona, né? Maior do que as 4 gotas anteriores. Então, no mundo dos fenômenos, no mundo da realidade, nem sempre 2 mais 2 é 4. Mas no mundo da nossa razão, da teoria, a matemática é exata. Oi? Você se perdeu? Não. Você tinha se perdido. E o empirismo? O empirismo é uma escola filosófica que vai dizer que o método para a gente chegar a um conhecimento certo e verdadeiro é o quê? É o método da experiência sensível. O conhecimento que a gente tem ou adquire através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, paladar e olfato. E esse conhecimento sensível que vem dos sentidos é um conhecimento que é criticado pelos racionalistas. Esse conhecimento não é exato. Por quê? Os sentidos, eles nos enganam. Mas aí vem os empiristas e vai falar o seguinte: mas essa matemática, essa teoria pura, quando aplicada na realidade, dá B.O. Você precisa dos sentidos para poder compreendê-la. Por exemplo, na realidade, 2 gotas de água mais 2 gotas de água dá 4 gotas de água. Se colocá-las no mesmo recipiente, elas vão
Não vão ficar 4 gotas de água separadas, elas vão se unir, formar uma porção de água maior. Com um volume quadruplicado, não dá para saber, porque a gota também, as gotas nem sempre têm o mesmo volume. Então a matemática ela funciona muito bem no campo da teoria. Quando a matemática ela é aplicada à realidade, aí começa a dar real. E todo fenômeno, seja ele físico, químico ou biológico, que são os fenômenos que são estudados pela ciência da natureza, todos eles, né, a ciência tem alguma fórmula para tentar explicar, não tem? Tem fórmula na física, não tem? Não tem fórmula na química? Tem fórmula na biologia? A fórmula sempre é um modelo matemático. Mas a fórmula sempre leva em consideração o quê? Uma situação ideal. Porque na realidade uma série de fatores pode mudar e fazer com que o cálculo seja diferente. Ou com que o resultado seja diferente. Então a resistência do ar pode fazer aí com que um corpo ele caia em velocidades diferentes. Sendo que a lei da física da queda livre dos corpos diz que todos os corpos caem à mesma velocidade. Qual que é a velocidade da queda dos corpos? 9,8 metros por segundo. Era para todos os corpos caírem nessa velocidade. Isso aqui no nosso planeta. Por quê? A terceira lei da física de Newton, né? Quais são as 3 leis da física de Newton? A lei da inércia, né? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A segunda, toda ação tem uma reação. A terceira, força é igual a massa vezes aceleração. Terceira lei da... Então a força da gravidade ela vai depender da massa, né? Da massa de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior o poder de atração que esse corpo vai exercer sobre os outros corpos. E maior será a aceleração de queda dos corpos. Na Terra é 9,8 metros por segundo. E na Lua? Na Lua é bem menos. Por isso os corpos caem lá mais devagar. Então se você pular do segundo andar de um prédio na Lua, dependendo da altura, o impacto não vai ser tão fodido. Não vai se lascar tanto. Tem até um joguinho aí, não sei se vocês já viram, rolando na internet aí. Ontem eu vi um vídeo desse joguinho. Joguinho de um busão, que pula de uma ponte. Aí ele pula dessa ponte, o busão, cheio de gente, é lotado, mas em vários planetas. Para a gente ver como que é a gravidade em cada um. Na Terra, 9,8 metros por segundo. É rápido. Regaça tudo. Aí vai na Lua. Ele vai parecendo que em câmbio lento. Aí vai em Júpiter. O que acontece em Júpiter? A massa é muito maior, né? A velocidade é muito maior também. Mas já é muito mais rápido. No Sol. O Sol ia queimar antes, né? Não ia dar nem tempo de cair, mas a massa do Sol é muito maior. A maior massa, pelo menos, do sistema solar. Agora em Plutão, seria menos ainda que a Lua, né? Por quê? Por conta dessas leis da física newtoniana. Que nem é a física também propícia para se analisar, por exemplo, o macrocosmo, o universo. A física newtoniana ela funciona muito bem nesse mundo nosso aqui. Mas, se a gente for olhar para o universo, aí a física newtoniana começa a dar B.O. Ela não consegue explicar tudo. Ela tem algumas fórmulas que dão muito certo aqui no planeta Terra. Mas não consegue explicar todo o universo. Por exemplo, o Newton acreditava que o tempo e o espaço são absolutos. Aí vem um caboclo e diz que não.
O tempo e o espaço não são absolutos. Eles são o quê? Relativos. Quando você olha para o céu à noite, você não está vendo o presente, você está vendo o passado. Por que você está vendo o passado quando você olha para o céu à noite? Porque são estrelas que emitiram a sua luz há milhões ou até bilhões de anos-luz. Qual que é a velocidade da luz? 300 mil metros por segundo. Essa é a velocidade que a luz viaja. Olha só, a coisa mais rápida que existe, o que o ser humano conseguiu detectar. As estrelas, ou a luz das estrelas, viajam nessa velocidade, 300 mil metros por segundo. E algumas estão a bilhões de anos-luz daqui. Ou seja, a luz que a gente está vendo à noite, ela foi emitida bilhões de anos atrás. Pode ser que aquela estrela nem exista, porque as estrelas têm um tempo de vida útil. Quando as estrelas entram em colapso, o que acontece com elas? Depende da massa delas, né? Quanto mais massiva, mais BO pode dar o colapso de uma estrela. Se a massa for gigantesca, pode virar um buraco negro. Dependendo do tamanho, o Sol agora, se não me engano, o Sol vai virar, quando ele entrar em colapso, um anão branco, uma anã branca, uma estrela anã branca. Ou pode virar uma anã vermelha, né? Ela pode ser da paz, ela pode ser comunista, a estrela. Pode virar uma anã branca ou uma anã vermelha. Aí vai depender de Marx conseguir convencê-la a se tornar comunista ou não. Oi? Esse processo de se desintegrarem é supernova, não é? É chamado? Sim, tem esse nome aí. Eu conheço por alto, eu não sou físico, né? Eu gosto de estudar e ler o assunto. Eu sei só o que vai acontecer, mais ou menos, com elas, né? O que pode acontecer com as estrelas. O Sol, inclusive, quando entrar em colapso, o nosso sistema entra em colapso junto com ele. Então a gente nem vai ver esse colapso acontecer. A gente olha para o Sol, por exemplo, agora, você está achando que o Sol está emitindo essa luz agora. Não, a luz que você está vendo do Sol agora, ela foi emitida há 8 minutos atrás. Então até o Sol você está olhando o passado. O Sol que você está vendo agora é um Sol de 8 minutos atrás. Não é o Sol do presente. Se a gente pegar a mitologia, porque a mitologia tem muita historinha interessante, a mitologia é possível coisas como, por exemplo, um Deus jogar água no Sol e apagar ele. Vamos supor que isso é possível. Que um Deus faça isso. Um Thor, né, com o seu martelo, Zeus, né, ou Poseidon, joga o seu mar lá e apaga o fogo do Sol, que nem é fogo na verdade, né? Apague o Sol, mas na mitologia é fogo. Na mitologia eles simplificam as coisas. Vai demorar 8 minutos para nós perceber que o Sol apagou. Foi apagado. Então essa é a física macrocósmica, né, do universo, de Einstein. A teoria da relatividade do Einstein. O espaço e o tempo não são absolutos, eles são relativos. Depende da perspectiva. A gente pode ter a perspectiva e a sensação, dependendo da situação, de que a passagem do tempo e o próprio espaço são relativos. Tem até as teorias, por exemplo, do buraco de minhoca do espaço, aí que você pode, né, ou poderia, ou a possibilidade de atravessar esse espaço de minhoca para poder viajar a uma velocidade talvez maior do que a velocidade da luz. Ou pelo menos ir uma distância muito mais longa. Por quê? Porque o espaço, ele não é... O espaço, ele é curvo. Por exemplo, uma estrela massiva como o Sol, ela curva o espaço e o tempo, né? O buraco de minhoca é você conseguir atravessar por isso aqui, né? E não ir fazendo isso, né? Que seria uma distância muito maior. Interestelar, o buraco de minhoca é explicado por um mais se aproximando do buraco negro, mas o tempo passa relativo. Sim, o buraco negro também distorce o espaço e o tempo. Ele faz uma Aquele distorção. planeta que eles estão lá, que a cada minuto ele
50 anos. De rápido. Exatamente, né? Sério mesmo. Isso se a gente for para outros planetas aqui do sistema solar, já tem alguns planetas que é diferente, já dá diferença. Da Terra, de 65 dias para outros seria muito diferente. É a percepção, a sensação de passagem do tempo, o próprio tempo e o espaço. Então, aqui nós temos o buraco de minhoca, falando do macrocosmo. Se você sair do macrocósmico, vamos na Terra com Newton, e for para um outro universo ainda, que é um universo microscópico, da física quântica. Aí a coisa é totalmente diferente também. Olha só como é que dentro de uma mesma ciência, a física, que é uma ciência moderna, tem 3 teorias completamente distintas dentro dela. Na física quântica, que é a física do universo, do mundo subatômico, a realidade funciona de maneira ainda mais complicada e caótica. Tanto que um dos princípios da física quântica é o princípio da incerteza. E o que diz um princípio da incerteza do Heisenberg? Exatamente. Quando você consegue identificar a posição, você não consegue identificar a velocidade. Quando você identifica a velocidade, você não consegue identificar a posição. E o mundo subatômico é composto de quê? Acreditava, né, até o século XIX, até a física quântica, que os átomos eram partículas invisíveis e indivisíveis, que não se dividiam. A partir da física quântica, descobriu-se que os átomos eles se dividem. Na verdade, eles são compostos de partes. Quais são as partes de um átomo? Elétrons, prótons, nêutrons, quarks, bósons, é uma série de partículas ainda menores do que um átomo, né? Um amigo meu, quando criança, ele chegou à seguinte conclusão: nós somos feitos de átomos. Ele descobriu isso na escola. Ele falou: e os átomos são invisíveis e indivisíveis. Logo, eu sou invisível. Você deu essa conclusão, né? Se eu sou feito de átomos, eu sou invisível. E por causa disso, ele nunca ganhou uma brincadeira de pique-esconde, né? Sempre perdia porque ele achava que estava invisível, o povo achava mesmo. Então, como é que algo invisível se junta formando coisas visíveis? E como é que esse mundo caótico do universo subatômico, quântico, consegue ter regularidade quando passa, por exemplo, essa nossa realidade aqui? Aqui parece ter regularidade. Mas no universo subatômico as coisas são totalmente aleatórias. É a ciência tenta ali entender. Aí tem as fórmulas do Newton. Essa aqui funciona bem aqui no nosso planeta. Mas funciona no universo subatômico? E como é que você descobre do universo subatômico que ele funciona numa outra perspectiva? É através da experiência. A teoria não consegue. Ou a fórmula matemática não consegue abstrair. Ela quer prender a fórmula. Mas aí quando você sai do ambiente em que a fórmula ali se sente segura ou confortável, a fórmula já não consegue explicar mais. Pelo menos a de Newton não consegue explicar da teoria quântica. Assim como não consegue explicar do universo do macrocosmo, né? Então isso são métodos. É o método que a ciência trabalha. O método científico, que é o que vai ser a preocupação dos modernos, é um método que trabalha com verdades, mas com verdades provisórias. Por que verdades provisórias? A ciência está em constante revisão. E aí, a revisão dela faz com que ela sempre possa ser aprimorada. Ou que teorias anteriores possam ser superadas. É assim que a ciência funciona. Ela funciona com verdades provisórias. É diferente da religião. A religião trabalha com dogma. O que é um dogma? É uma verdade absoluta que não muda.
uma verdade absoluta do cristianismo. Aí é para os católicos, né? Theotokos, mãe de Deus, e a sempre virgem, né? Então, Maria concebeu de forma virginal e deu à luz a Jesus Cristo, mantendo a sua virgindade. Foi parto normal. Foi parto normal, mas Jesus, ao sair do ventre de Maria, para os católicos, não rompeu o ímã ou a virgindade dela. Não tirou a virgindade dela. Isso para católico é um dogma, uma verdade absoluta. Para os católicos isso seria um milagre, né? A própria Maria teria sido concebida de forma imaculada ou sem pecado, porque todos nós, desde Adão, para a teologia cristã, e católica específica, todos nós nascemos, para os católicos, com o pecado original. Que herdamos de quem? Adão e Eva. Adão e Eva cometeram o pecado e transformou todos os seres humanos em pecadores. Então nós já nascemos pecadores, sem termos cometido pecado algum. Por quê? Nós herdamos o pecado dos nossos antepassados, especialmente o primeiro homem da primeira mulher, Adão e Eva. Maria, quando nasce, filha de Ana e Santana, né? E quem? O pai, o avô dela? O pai dela? Você lembra? Oi? Joaquim, né? Joaquim e Ana. São os pais, seriam os filhos, segundo a tradição, os pais de Maria. E aí ela nasce de forma imaculada, sem pecado. Depois ela concebe e dá à luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que é concebido nela pelo poder do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí está um dogma que é quase todos os cristãos, né? Ou é um dogma do cristianismo, que é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Maria, mãe de Deus, não é para todos os cristãos, né? Os católicos. Católicos e ortodoxos. Os ortodoxos também, a Igreja Oriental acredita também que Maria é ortodoxa, a mãe de Deus, é também sempre virgem, concepção virginal. Isso, Rússia, ou a parte oriental ali da Europa, né? A Europa, o leste europeu. Rússia, os países eslavos, a própria Ucrânia, os países estão próximos ali. Era tudo, que antigamente era a União Soviética, tinha a Grécia também, da Igreja Oriental. Tinham 4 patriarcas lá, né? São os papas deles, são autoridades lá. Houve esse cisma em 1054 entre a Igreja Católica Ocidental, né, romana, e as igrejas ortodoxas, assim a gente chama hoje, mas são as igrejas orientais. Aí tem 4 patriarcas, né? Acho que tinha um da Grécia, tinha um da Rússia, não sei se era da Turquia, de aquela região lá, eu não lembro exatamente. Mas as igrejas ortodoxas já existiam antes mesmo da União Soviética, né? No Império Russo. Sim, não existia nem Rússia, nem como país, né? Esses países que a gente chamou já é tudo formação de Estado moderno. Porque antigamente, né, na época da Idade Média, por exemplo, a Europa era tudo feudo. Tinha um rei que tinha o poder sobre um território, mas o rei mandava menos do que o senhor feudal. Então isso vai né? Parte da Rússia também era mongol, o Império Mongol ali, tinha o Gengis Khan, né? Tem uma história diversa ali. Mas tem esse cristianismo quando se separa ali, 1054 a separação. Tinha o Império do Oriente, que ficava aí na Turquia, em Constantinopla, que hoje é Istambul. Aí tinha uma sede, que era uma das partes da divisão, e aí ocorre essa divisão. Aí lá os papas, eles são os patriarcas, são chamados de patriarcas. O papa ficou só para a Igreja Católica Romana. Então eles têm dogmas, a religião tem dogma, trabalha com verdade absoluta. Verdade absoluta é aquela verdade que não pode ser questionada. Se você questionar essa verdade dessa religião, o que acontece com você? Antigamente acontecia, você podia ir para a fogueira. Hoje em dia não, você só não pode mais participar dos rituais dessa religião. Você não acredita que Jesus Cristo é Deus? Você não pode ir na missa e comungar. Você não acredita que o Espírito Santo é Deus? Você também não pode ir na missa e comungar. Você tem que acreditar nos dogmas da igreja, são as verdades
Oi? Dogma? Comungar. Comungar é você receber Jesus Cristo no pãozinho, né? Porque eles acreditam também, para os católicos, que Jesus acontece no ritual da missa, a transubstanciação. O pão e vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Os evangélicos fazem a Santa Ceia, mas os evangélicos acreditam que aquilo é só um símbolo, uma representação. Para o católico, aquilo é de fato o corpo do sangue. Por isso que os católicos adoram a presença de Cristo, se ajoelham e confessam ali acreditam que aquela hóstia consagrada e o vinho consagrado é o próprio corpo e sangue de Cristo. Porque Jesus fala, lá na Bíblia fala, tomai todos, isso é o meu corpo, né? Tomai e comei, bebei todos, né? Isso é o meu sangue, tomai e bebei. Então ele fala que não fala que é uma representação, isso aqui representa o meu corpo, isso aqui representa o meu sangue. Isso aqui é o meu corpo e é o meu sangue. E a Igreja Católica tem até um milagre que ela usa para poder, de alguma forma, ratificar isso, que é o milagre de Lanciano. Uma igreja da Itália tem um sangue coagulado, 3 ou 4 gotas, não sei, coaguladas de sangue, e um pedaço de carne, na verdade é um pedaço do miocárdio, do coração. Isso teria acontecido, esse milagre, no século XIII. E até hoje, esse pedaço do coração e essa gota de sangue, né, que ela coagulou, ainda existe. Não entrou em processo de corrupção. O coração normal entra no processo de putrefação. Esse pedaço de coração e essas gotas não passam por esse processo. E em algumas partes do ano, as gotas que estão coaguladas, elas viram líquido. Então é um milagre de Lanciano. Já fizeram estudo científico, não conseguem explicar. Pedaço de coração, né? E as gotas de sangue. É o famoso milagre de Lanciano. Lá na igreja é uma das provas de que ali é o corpo e o sangue de Cristo. O corpo, inclusive, é um pedaço do coração. E o coração é o símbolo do amor. Amor de Deus, Jesus Cristo, pela humanidade. E o sangue derramado dele para lavar os nossos pecados e nos salvar. Isso para os católicos. Evangélicos protestantes não acreditam nisso. Inclusive, essas foram as discussões na Reforma Protestante sobre a presença real ou não de Jesus na ceia ou na Eucaristia, né? No pão e no vinho.